Saudações alviverdes a todos, eu sou Conrado Cacassi e vamos direto para a coletiva do professor psicopata João Martins. Todo mundo gosta do João, né? Cara, gente boa, os palmeirenses, né? Lógico. Cara legal, um cara que representa bastante o espírito do palmeirense à beira do campo, assim como o Abel, né? O João é muito mais caladão, muito mais fechado do que o Abel. Mas como foi ele que ficou à beira do campo ontem pela suspensão do Abel devido à expulsão na partida contra o Cuiabá, ele acabou sendo escalado para a coletiva pós-jogo. Então vamos ver como foi esse bate-bola rápido, só toque de primeiro, eu imagino, como deve ser, como sempre são, né, as coletivas dele. Tanto que a coletiva em si durou só 12 minutos. Tá? Então hoje esse vídeo aqui também vai ser bem curtinho, porque o João não é de falar muito, vai provavelmente falar só dos aspectos do jogo. Ele não tem aquele perfil de ficar reclamando do futebol, do calendário, das arbitragens, tudo aquilo que a gente está acostumado a ver o Abel fazer. O João é mais direto ao ponto. Vamos ver o que ele disse do jogo após o empate contra o Vasco no Maracanã, depois do Palmeiras ter saído perdendo por 2-0. Noite. Queria que você fizesse uma análise dessa partida de hoje. O Vasco tinha a favor uma atmosfera muito legal aqui na tarde de hoje no Maracanã e acho que aproveitou disso e conseguiu se impor no início da partida, mas depois o Palmeiras equilibrou as forças, teve até chance de sair daqui do Maracanã com essa vitória. Como é que você analisa essa atuação de hoje? Na tua visão, esse início de jogo foi onde o Palmeiras pecou e que poderia ter custado o resultado? Muito boa noite. Sim, foi um excelente jogo, uma excelente atmosfera. Bem no estado do gramado, às vezes torna-se muito difícil, mesmo assim, dar um espetáculo melhor. De certeza que os jogadores das duas equipas tentaram, mas é muito, muito, muito complicado muitas vezes ter o extra de qualidade, porque é muito difícil. Relativamente ao jogo, foi um jogo muito bem disputado, vínhamos preparados para isso, sabíamos que o Vasco ia usar todas as forças disponíveis, inclusive a torcida deles. Mas não, a história do jogo foi o Vasco, a primeira vez que foi lá, fez um golo, um excelente golo, uma excelente jogada, uma boa transição. Podíamos ter prevenido um pouco melhor para evitar, mas o jogo é assim, tem que se cometer erros para haver golos. E eles tiveram esse mais mérito do adversário do que de mérito nosso, e conseguiram abrir o marcador. Depois tiveram o segundo golo, e nós sabíamos que tínhamos que dar o nosso melhor para ir atrás do resultado. No segundo tempo conseguimos equilibrar essas forças. O golo no primeiro tempo ajudou muito a equilibrar o jogo, a dar aquela energia extra, porque ir para o intervalo 2-0 ia ser muito complicado. Conseguimos usar esse golo para trazer uma energia positiva para o segundo tempo, e no segundo tempo tivemos muito bem. Mas o futebol brasileiro proporciona-nos este tipo de espetáculos que é grandioso e visto em poucos lugares do mundo. Foi um jogaço, né? A marcha dos gols, quando é assim, né, 2-0, um time vai buscar 2-2, já é legal, né? Qualquer jogo que tem essa marcha é legal assim. 2-2 sempre é legal, né? É jogo movimentado e equilibrado. O João falou sobre a atmosfera criada no Maracanã, que foi algo que a gente mencionou bastante aqui no vídeo do pós-jogo ontem, logo que terminou a partida. De fato, isso ajudou o Vasco a equilibrar as forças para o jogo. Obviamente, o Palmeiras é um time muito mais pronto do que o time do Vasco, mas o Vasco equilibrou pela grandeza da sua camisa, pela grandeza da sua torcida, com o Maracanã lotado, e algo mencionado pelo João, que é o estado do gramado, né? Uma pena o estado do gramado do Maracanã, muito judiado, que acaba também nivelando, né? Se você tem uma equipe mais técnica do que a outra, o gramado machucado ajuda a diminuir a diferença entre essas duas equipes. Embora eu note no time do Vasco jogadores muito bons, viu?
Eu gosto muito do Gabriel Peck, acho o Pedro Raul um baita centroavante. O Alex Teixeira é um cara que tá ali, tem bola no pé, né? Pode não estar no melhor de sua carreira, mas é um cara que tem bola no pé. São jogadores bem interessantes, né? O André é um craque. Então, do meio para frente, o Vasco tem um time legalzinho, né? A defesa deles é que é fraquinha. Mas o goleiro esteve muito bem. Mas o gramado, né? Importante. Também foi, de certa forma, protagonista na partida de ontem. E o fato de ter feito o gol no fim do primeiro tempo, né? Aquela coisa mental. Aquele gol que recoloca o time na partida. Então, o gol do Navarro, além da importância em si de ter sido um dos gols do Palmeiras, o momento em que o gol sai é muito positivo. É claro que não tem hora ruim para fazer gol, mas se tem um momento ótimo, excelente, melhor possível, quando você está perdendo 2-0, é você fazer antes de terminar o primeiro tempo, diminuir antes de terminar o primeiro tempo. Porque aí dá outra perspectiva para aquela preleção ali de intervalo. Então foi realmente importante e bem observado pelo João. João, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você falasse, né, hoje o Maracanã lotado, os vascaínos conseguiram jogar aqui, mandar essa partida por aqui, e mesmo assim você falou aí desse gol e o Palmeiras voltou para o segundo tempo ainda mais intenso. É um time que a gente vê que não se entrega, né? Tem aquela frieza, mesmo sem o Abel também ali na beira do gramado, hoje foi você ali do lado. Como manter, né, toda essa frieza, buscar o resultado? Não veio a vitória, mas vocês conseguiram aí pelo menos esse empate. Obrigada. Boa tarde. É um trabalho mental que nós trabalhamos todos os dias, é diário, faz parte das rotinas do nosso trabalho, que é exigir sempre em todos os momentos o máximo que conseguimos dar. Sabendo que hoje, e é notório que havia atletas que não estavam a 100%, mas faz parte desta competição e estamos adaptados, os jogadores estão adaptados a isso, e saber dentro do jogo conseguir gerir alguns momentos, porque não conseguem durante os 90 minutos ter a intensidade que todos nós treinadores idealizamos e pedimos, mas conseguimos treinar essa parte diária, faz parte do nosso trabalho diário, esta força mental, saber que é dar o nosso melhor até o momento do árbitro apitar, e infelizmente hoje mais uma vez tivemos que correr atrás do resultado, sabendo que gastamos uma energia extra quando isso acontece, que foi o que se passou hoje, ter que correr atrás e sai-nos um pouquinho mais caro, e pagamos mais à frente. Por exemplo, sabemos que hoje, se no jogo de quinta-feira tivéssemos controlado o jogo, poderíamos ter poupado alguma energia para hoje. Não aconteceu, hoje continua sem acontecer, e quarta-feira vamos ter que estar preparados para isso, que vamos ter que, muitas vezes no sacrifício, na entrega, mas os nossos jogadores estão preparados para isso. Eu pesquei aí um trecho que eu acho bem importante. Primeiro, o João fala sobre o treinamento mental que é feito no dia a dia com os jogadores. Então, o jogador do Palmeiras, hoje, tem o que se chama do mindset, né, de vencedor, de campeão. Isso é treinado dia a dia. Então, não importa se o Abel está na beira do campo, se não está. O jogador do Palmeiras tem aquela mentalidade de vencedor. Não é um time que entra em campo derrotado, nem com medo. É um time que sabe que se jogar tudo que pode, encara qualquer time do mundo. Né? Não que vai entrar como favorito contra o Manchester City, mas encara, assim como encarou o Chelsea. Né? O Palmeiras encara qualquer time. E isso é um trabalho feito no dia a dia, não só pelo pessoal de campo, né? Mas isso é desde a comunicação visual que existe na academia de futebol. A gente já viu algumas matérias, principalmente feitas com o Cícero, onde ele mostra toda a parte da comunicação visual, todas as mensagens que estão coladas na parede da academia de futebol. Então os caras estão ali, na concentração, eles estão sendo alimentados com pílulas a todo momento, com mensagens positivas, com mensagens de fortalecimento mental. E pode parecer besteira para muita gente, mas parece que funciona, né? Bom, mal não faz. E o Palmeiras chama a atenção da imprensa também por essa recusa a perder jogos.
Palmeiras até perde, como qualquer time do mundo, mas vende caro. E ontem não vendeu. E ontem não vendeu a derrota. Se recusou a perder e foi buscar um 0-2. Aliás, eu fiz um levantamento muito rápido ontem. E posso ter errado, porque eu fiz realmente muito rápido. De 2021 para cá, eu procurei quantas vezes o Palmeiras ficou 2 gols atrás. Porque quando o Vasco fez 2-0 ontem, eu fiquei com uma sensação 0-2, né? Não é uma coisa comum no Palmeiras de uns tempos para cá. Ficar 2 gols atrás. E aí eu fui ver quantas vezes isso aconteceu. Eu fui fazer uma pesquisa. De 2021 para cá. Um universo, então, de 187 jogos. 21, 22 e 23 parcial. 187 jogos. O Palmeiras só ficou 15 vezes perdendo por 2 ou mais gols. 15 vezes. Em minutos, isso dá 370 e poucos minutos. Perdendo, aquela sensação de estar 2 gols atrás. Ontem ficou 10 minutos com 2 gols atrás. Então, é um time que, se não está ganhando, ou está empatando ou está perdendo por 1. Está perdendo por 2 é raro, é muito raro. Isso mostra o quanto o Palmeiras é competitivo, o quanto o Palmeiras é forte. E o quanto os adversários, quando abrem um, já se fecham em vez de procurar o segundo. É uma postura comum. Talvez se os adversários viessem mais para cima do Palmeiras, talvez essa contagem, essa minutagem com 2 gols abaixo fosse maior. Mas eles não vêm para cima. Porque eles avaliam que se vierem para cima, aí é que vão tomar um empate mesmo. Então essa é a força que o Palmeiras está impondo aos adversários. Dá um orgulho muito grande. Eu não sei vocês, eu fico muito feliz com esses pequenos sinais que a gente tem, traduzido em números, né? Da força que esse time tem já, não é hoje, né? É já há alguns anos, desde que o Abel e a comissão assumiram. João, boa noite. Tati Tavares, da Band. Você falou já de quarta-feira e é uma semana decisiva para o Palmeiras, né? Tudo bem que tem a Tombense antes, né? O Tombense antes pela Copa do Brasil, mas tem clássico, né? Tem derby no fim de semana, sábado contra o Corinthians, e o rival já está com um novo treinador. Como que vocês já estão preparando esse time, já pensando também no fim de semana e, claro, no jogo do meio da semana pela Copa do Brasil? Nós sabemos que todos os jogos são importantes, mas há uns mais especiais que outros. E esse é daqueles jogos especiais que vale 3 pontos na mesma, mas que mexe com mais emoções. Ainda não tocámos nesse jogo. Temos uma experiência da Copa do Brasil que não queremos repetir. CRB. O ano passado saímos muito cedo da Copa do Brasil e este ano não queremos que isso... Retrasado, né, João? Por isso vamos primeiro focar-nos quarta-feira no que é melhor para a equipa, sabendo que vimos de uma sequência muito longa de jogos de 2 em 2 dias. Os jogadores não são máquinas e nós sabemos que às vezes temos que poupar um ao outro para conseguir ao longo do tempo tê-los a jogar. Deus queira conseguimos ter algumas voltas dos jogadores que temos lesionados, e depois de quarta-feira vamos pensar nesse jogo. Estamos habituados, com o Corinthians jogamos 8 vezes por ano, por isso é um jogo que todos gostam de jogar. Não é necessário motivar os jogadores, porque todos eles têm a adrenalina deles desse jogo ao máximo, ainda por cima na nossa casa, diante da nossa torcida, mas só depois de quarta-feira é que vamos pensar sobre esse jogo. Casquinha de banana, né? A repórter joga casca de banana pro João. Eu sei que tem o Tombense agora, mas fala do jogo sobre o Corinthians. Tipo, induzindo talvez o João a falar que já está pensando no Corinthians, não sei o quê, e de repente fazer com que o pessoal do Tombense fale o quê? Eles acham que já ganharam da gente, já estão pensando no Corinthians, né? Eu não sei se a intenção da repórter foi exatamente essa, talvez até acho que não. Mas se o João embarca nessa, era exatamente essa impressão que daria.
Então foi uma casquinha de banana ali, talvez involuntária, que acabou aparecendo na frente dele, que ele saiu bem. Né? Tem que falar de Tombense mesmo. Agora, se for para falar de Corinthians, é o seguinte, não tem muito o que analisar do Corinthians com o Cuca. Que ontem fez o primeiro jogo, tomou um pau do Goiás, vai jogar a Copa do Brasil agora no meio da semana também, mas mesmo assim são poucos elementos. Então o que dá para fazer é tentar adivinhar o que o Cuca vai fazer diante desses 2 jogos, mais o que se sabe do estilo do Cuca, treinando outras equipes, eles têm banco de dados ali onde eles vão certamente cruzar essas informações e tentar prever como vai vir o Corinthians no Allianz Parque no sábado. Mas é um exercício bem complicadinho de fazer. Essa é uma das desvantagens de você enfrentar um time que acabou de trocar de técnico. Boa noite, João Luiz Gustavo aqui. Queria que você falasse um pouquinho, torcedor do Palmeiras antes dos jogos, que eu sempre ansioso para ver quem vai começar na posição de 9, né? E o Abel tem feito bastante rodízio. Joga o Lopes, joga o Hendrick, e hoje jogou o Navarro, os 3 vêm correspondendo muito bem, os 3 fizeram gol nos últimos 3 jogos. Queria saber como é feita essa escolha, né? Seja de acordo com o adversário, com a questão física também. Queria que você falasse um pouquinho dessas escolhas para a posição de 9. Boa tarde. Este ano estamos a viver algo que não aconteceu nos anos anteriores, que muitas vezes eram os nossos zagueiros goleadores e os defesas a fazer golos, e este ano felizmente os centroavantes estão-nos a dar essas dores de cabeça, que são dores de cabeça muito, muito boas, que todos os treinadores gostam de ter, que é ter vários centroavantes a fazer golos. Essa dor de cabeça não é para mim. Falando assim, é o treinador que o Abel é que tem que decidir, faz uma gestão muito boa deles. Vem agora o próximo, o Rony, tudo a correr bem, mais uns dias, não sei quantos, se é quarta, se é domingo, se é sábado, ou se é na outra semana vai estar disponível. Mas essa é uma dor de cabeça que é o treinador que tem que resolver, mas mete algo no grupo de trabalho que nós adoramos, que é a competição entre eles. Porque só assim, só no trabalho diário, ter competição, é que vamos conseguir evoluir. E mesmo para os nossos zagueiros, no dia-a-dia, estar a treinar contra centroavantes goleadores, ajuda-os a ter o foco, e nós gostamos muito disso, e Deus queira que continuem durante o ano a dividir os golos entre eles. Gustavo Gomes ontem fez um partidaço. Mas o João mencionou bem, né? O Navarro tá fazendo gol, o Flaco tá fazendo gol, o Hendrick voltou a fazer gol, e daqui a pouco volta o Rony, que ainda é o artilheiro do Palmeiras na temporada. Ele acabou não respondendo a pergunta, né? O que faz com que... como é a escolha, né, de quem vai fazer a 9 em cada jogo? Eu tenho para mim que ontem foi a questão física do Hendrick. Já foi mencionado isso, ele com 16 anos e ainda nesse estágio de desenvolvimento físico, ele não aguenta sequências de jogos de 90 minutos. Então ele tem que dar uma segurada nele. Na intensidade do profissional, não dá para jogar quarto e domingo. Isso foi falado numa dessas entrevistas aí recentes. Então eu desconfio seriamente que a questão do Hendrick foi física. Ontem era mais uma vez jogo para sair jogando com o Hendrick. Ele entrou muito bem ontem, né? Só que o Navarro deu conta. O Navarro entrou, fez gol e não jogou mal, embora ele tenha começado ali com umas firulinhas no começo do jogo, vocês devem ter notado também. Mas que bom, né? Que bom que a gente está com todos os atacantes fazendo gol. Nenhum disparado na frente, né? Nenhum igual o Cano no Fluminense. Sai o Cano do Fluminense e acabou o Fluminense, né? O cara não pode machucar. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras sai um, entra outro, sai um, entra outro. O cara tá sempre metendo gol e tá bem distribuído entre todo mundo ali na frente. Boa noite, João Ronald do GE aqui. Eu quero perguntar também sobre umas posições que estão em jogo, que o Arthur hoje fez um gol, o Richard Rios também fez uma partida bem segura no meio. Eu gostaria que você analisasse, porque são 2 jogadores que têm entrado, estão disputando vaga, e eu queria, além da análise, você faça uma projeção do futuro deles no Palmeiras. Boa tarde. Ele tem se adaptado muito bem. Quando são contratações pontuais é mais fácil, porque não mexe com o dia-a-dia do grupo de trabalho, e como temos um grupo de trabalho excelente, recebeu-os muito bem, e eles, como antes de os contratarmos, também os avaliámos enquanto pessoas, enquanto homens,
e sabíamos que a adaptação ia ser mais fácil, porque enquadram-se com a nossa ideologia de trabalho e de jogadores que nós queremos no Palmeiras. Trabalharam muito desde o primeiro dia, têm esperado por estas oportunidades que têm aparecido. Hoje jogaram os dois a titular. É normal ter uma, duas coisas que ainda não estão a 100% com as ideias da equipa, mas quando se esforçam, quando têm atitude, quando dão o seu melhor e com a qualidade que têm os dois, é mais fácil integrarem-se e estamos muito contentes com o rendimento deles. Os dois jogaram realmente muito bem ontem. O Richard parece que sente muito menos essa questão da adaptação, que a gente já vem falando há algumas semanas e o próprio João acabou de falar. O Arthur sentiu um pouquinho mais, mas voltou para o Palmeiras faz um mês e já está pegando o jeito. Diferente, por exemplo, do Atuesta, que não encaixa, né? Tá difícil de achar o encaixe certo para o Atuesta até ele ter essa lamentável lesão. O Arthur já encaixou, já dá dando sinais de que está encaixando, e o Richard está encaixadíssimo. Parece que está no Palmeiras já há muito, muito tempo. Isso é muito bom, né? Jogadores inteligentes, rápidos de raciocínio e com compreensão tática, né? Então eles entendem rapidamente o que o treinador quer e conseguem fazer a função. A gente reclamou tanto, né? Falta contratação. E o Palmeiras deu 2 tiros que parecem ter sido bem certeiros, mais uma vez. Então, com apenas 2 contratações, o Palmeiras volta a dar sinais de que vai estar tão forte quanto no ano passado. Ainda não está. Inclusive, os números mostram. A produção ofensiva do Palmeiras caiu em relação ao ano passado e a defensiva, então, nem se fala. Então, é necessário fazer uma série de acertos ainda, principalmente na transição defensiva. O Palmeiras ainda não superou a perda do Danilo. Mas é um trabalho constante. Não adianta eu achar que vai estar o desempenho do Palmeiras vai ser uma progressão em linha reta, sempre para cima, né? Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Não, vai cair. Por quê? Porque o elenco mexe. Às vezes, mesmo mantendo o elenco, jogadores caem de produção. Então são dificuldades que têm que ser trabalhadas constantemente. Então o Palmeiras hoje está lutando contra uma queda de desempenho em relação ao ano passado. Agora, esses caras que estão aí no comando, eu acho que merecem toda a nossa confiança de que eles estão enxergando isso. Se a gente está, imagina eles, né? João, só para tirar uma dúvida do que você falou no início em relação ao gramado, você acredita que atrapalhou um pouco o jogo do Palmeiras? Aqui há sempre um debate sobre o gramado pela quantidade de jogos. Flamengo e Fluminense jogam aqui, agora o Vasco fez esse jogo hoje, essa semana, acho que foram 6 jogos seguidos. A condição atrapalhou? Claro. Não atrapalha muito, muito mesmo. Só quem está nisto todos os dias é que sabe que o gramado é essencial, é impossível ter qualidade de jogo sem um gramado em condições e tem que haver regras. Não me vou meter nesse assunto, não é a minha competência. A nossa competência é só exigir que pelo menos a água pusessem no campo antes de começar o jogo, que nem isso fizeram em condições. Nossa, que vergonha! Que vergonha! Não tinha nem água. Isso é realmente uma vergonha, né? E o João toca no assunto, tem que ter regulamentação também para o uso de gramados. Assim, quantas vezes esse gramado foi usado nos últimos tantos dias? Tem que ter uma regra. Tem um limite para uso, no máximo X partidas por mês, ou no intervalo de tanto tempo, não sei. Aí tem que pegar os especialistas em gramado, sei lá se existe isso, para falar, para determinar o quanto é aceitável. Mas tem que ter regulamentação nisso também, né? Só que o João, ele fala isso rapidamente, ele não fica abelando, né? Se deixar o Abel falar sobre isso, ele vai dar uma resposta de 5 minutos falando sobre isso. O João já é rapidinho, tem que ter regulamentação. Aproveitou para reclamar da água. Não tinha água disponível ali na beira do gramado. Que vergonha, né? Porque sem a bola a andar é impossível jogar um jogo de futebol.
e nós viemos de um lado onde isto já não acontece há 20 anos, onde os gramados têm é ao pormenor, porque é essencial para um espetáculo, e nós estamos aqui trabalhamos para dar um espetáculo. O futebol é um espetáculo, e para ter um espetáculo é preciso ter bons intervenientes e boas condições para dar esse espetáculo. O Maracanã tem tudo, tem uma torcida fantástica, um estádio dos melhores do mundo, mas infelizmente o mais importante, que é onde o jogo se joga, que é no gramado, é muito fraco. João Luiz Gustavo da Time Web, queria que você falasse um pouquinho da parte defensiva do Palmeiras, que foi muito elogiado nos últimos anos. Nessa temporada não vem muito bem, nos últimos 7 jogos foram 11 gols sofridos. Queria saber o que ajustar nessa semana, já pensando no derby de sábado, e isso também na quarta-feira com o Tom Benz, já que abriu a vantagem de 2 gols, se pensa em poupar alguns jogadores pela grande maratona nesse mês. Nós sabemos que nós somos muito exigentes connosco próprios e não gostamos de sofrer golos. Tem acontecido. Mas quando nós fazemos a nossa análise fria, temos que entender se é mérito do adversário, se é erros nossos, se são erros individuais, se é o futebol, porque o futebol há golos que nós próprios não conseguimos controlar, se é um pouco mais de risco no ataque, que nos faz fazer mais golos, mas também nos faz sofrer mais. Então, ele está mostrando várias possíveis explicações de por que o time está tomando gol. Essa última, pode ser que sim. O time está mais aberto porque está buscando fazer mais gols. Só que não está compensando. O Palmeiras não está fazendo mais gols do que no ano passado. A média de gols do Palmeiras esse ano não é maior do que a média de gols do ano passado. Então não está justificando. É claro que aí que entram os ajustes. Ajusta-se a parte ofensiva para melhorar o desempenho, ajusta-se, melhora a cobertura defensiva para melhorar também o desempenho em relação ao ano passado, e talvez você no final do ano você se aproxime nesses números. Mas vamos lá, perdemos Gustavo Scarpa e perdemos Danilo. São 2 jogadores extra classe. Então não é assim que vai consertar. É natural que haja essa queda de desempenho. Tá? E no caso de ontem especificamente, sim, houve falhas nos 2 gols. Falha do Murilo no primeiro e falha do Everton no segundo. Do Everton não dá para dizer que foi falha, foi um mau desempenho dele no rebote. Né? Ele tinha que ter explodido ali para bloquear o chute do Peck. E ele fica meio que colado no chão. Ele atrasa, né? Ele faz o segundo movimento assim com algum atraso. Ele tinha que ter reagido mais rápido. Inclusive é treinado para isso. Então falhou. Para mim, falhou o Everton. E a falha do Murilo, claríssima, né? Ele pensou que a bola ia fora. Ele falou assim, não vou meter a cabeça para não dar escanteio, para fazer gol contra, para sei lá, né? Então ele tira. Por quê? Porque a expressão corporal do Alex Teixeira é de chute para gol. Quando ele vê que vai fora, ele fala, tranquilo. E ele se esquece que pode ter alguém infiltrando nas costas dele. E tinha. Então falha, grosseira do Murilo, mas grosseira mesmo. Aliás, o Murilo não está na lista dos cornetáveis. Até porque se você corneta o Murilo, você fortalece o Luan. Então não pode cornetar o Murilo, porque a Enzolândia não deixa. Porque senão vão querer que o Luan seja titular, meu Deus, né? Olha, se o Murilo voltar para o banco e o Luan voltar a ser titular, o Palmeiras não perde nada. Porque os dois estão no mesmo nível, na minha visão. Tá? O Luan tem até uma certa vantagem em relação ao passe, em relação à saída de bola, construção dos ataques, né? O primeiro estágio da construção dos ataques. O Murilo me parece um pouco mais forte na parte defensiva. Então eles acabam, para mim, se equivalendo. Então, se for para dar um tempinho no Murilo e botar o Luan, eu tô tranquilo, mas a Enzolândia vai à loucura, né? Porque se repararmos, temos feito também muito mais golos que o ano passado. Mas é este equilíbrio que nós queremos ter. Não, João, não estamos fazendo mais gols que no ano passado. Pega os números. Não estamos fazendo mais gols. A média de gols do Palmeiras em 23 é menor do que a de 22. Tá? Então tá tendo algum equívoco aí. Golos e não sofrer.
mas muitas vezes temos que ser muito frios nas nossas análises. Sim, é verdade, temos sofrido mais golos que o ano passado, se compararmos com o ano passado, mas temos que entender o porquê, ser muito frios nessa análise, ver essa parte física, porque apesar de já termos feito 22 jogos, ainda estamos no início, ainda é uma época muito longa, e temos que entender se é esta adaptação física, mas vamos melhorar nesse aspecto, vamos trabalhar para isso e queremos que comece já na quarta-feira. Obrigado, Otávio. Muito bem, e assim terminamos mais um react da coletiva do treinador do Palmeiras, dessa vez o João Martins, em relação ao Abel, que estava suspenso. Boa coletiva, né? Boa entrevista, eu acho que abordou temas bem relevantes em relação ao jogo, também em relação ao momento do Palmeiras, momento macro, né, que vive o Palmeiras. E assim a gente cumpre mais uma etapa nesta temporada de 2023. O Palmeiras no G4 do Brasileirão, bem encaminhado na Copa do Brasil e cabeça a cabeça com todo mundo ali na Libertadores. Também ninguém está disparando na Libertadores, ninguém está se mostrando bicho-papão na Libertadores. Então o Palmeiras, apesar do tropeço lá na Bolívia, segue como uma das principais forças. Seguimos. Quarta-feira, Tombense. Quarta-feira, Tombense, às 20 horas, né? Lá em Uberlândia. Faremos o pós-jogo, como sempre. E na quinta de manhã, o react da coletiva do professor Abel Ferreira. Grande abraço a todos, ótima semana e saudações ao Viverdes.